Boa noite. Vocês estão muito fraquinhos hoje aí. Boa noite. Agora sim, né? Gisele está desculpada, né, gente? Veio lá de Itaguara, um trânsito aí terrível agora, né? Esse horário em Divinópolis. Na verdade, não, foi um pouquinho pior. Vocês me perdoem. Minha mãe está internada em Itaúna, fraturou a patela e a gente está aquela só quem luta, sabe, né? aquela luta de hospital, sabe? Dorme numa cadeira que deixa o pescoço duro. E aí eu vim correndo, peguei um hotel para tomar um banho, porque a gente estava com cheiro de hospital, com aquela energia de doença toda e aquele suor. Então, vocês me perdoem. A intenção era de chegar aqui em pé, encarnada, para eu dar conta de ajudá-los hoje. Me perdoem a ausência, o atraso. Mas, gente, esse estudo de pergunta e resposta, eu gosto muito dele, porque é a oportunidade de vocês perguntarem outros temas que não seja o tema da palestra. Porque a Gisele vai vir aqui, vai desenvolver o tema dela, mas ela não vai ter condições de responder outras perguntas. Mas agora, aqui nesse momento, tudo que vocês perguntarem, nós vamos tentar responder. Nós temos aqui algumas perguntas que já foram feitas em outros dias, mas vocês podem fazer agora. É só levantar o braço, a pessoa leva o papelzinho, vocês escrevem, e nós vamos priorizar as perguntas de vocês hoje. Nós vamos começar aqui, mas a prioridade é das perguntas que vieram daqui, tá? Aí você pode escolher, tem um pacote ali cheio, tem essa aqui, tem essas aí, Gisele, eu escolhi aqui algumas para mim. E a primeira que eu achei muito interessante, que é a dúvida de muita gente. Como é que o Espiritismo vê a Bíblia? Porque muitos espíritas costumam citar muito a Bíblia, mas o católico também cita a Bíblia, os protestantes também citam a Bíblia, e será que é a mesma coisa para todos esses segmentos religiosos, cristãos, judaicos, né? Os judeus também têm a Bíblia. Então, vamos tentar esclarecer isso para todo mundo sair daqui sabendo como é que o Espiritismo enxerga a Bíblia. Primeiro, Bíblia, do latim, biblio, significa coleção de livros. Então, a gente pensa que a Bíblia é um livro só, não é um livro só. É um tanto de livros juntos, vários. E ela tem livros desde 2000, em torno de 2000 anos antes de Cristo, chega em Cristo, e até livros ali 100 e poucos anos depois de Cristo. Então, são vários livros. E ela é dividida exatamente em Antigo Testamento, que é a parte antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, que é a parte depois de Jesus. Aí eles falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí nós vamos ter que perguntar primeiro qual Bíblia. Porque a Bíblia católica é uma, a Bíblia dos judeus é outra, tem algumas religiões protestantes que não aceitam alguns livros da Bíblia, tiram alguns livros, falam, esse aqui não é não. Outros colocam alguns a mais. Então, a primeira coisa é isso. O que o Espiritismo entende de palavra de Deus? Deus não vem aqui, materializa uma mão e escreve. As revelações divinas, ou as revelações das leis divinas, vêm através de médiuns. Sempre vieram através de médiuns. Nessa cultura judaica, que escreveu, por exemplo, o Primeiro Testamento, a Bíblia mais antiga, os médiuns eram chamados de profetas. Por isso que o Antigo Testamento é cheio de profetas. Isaías e tal, Moisés, que foi um grande profeta. O Chico fala o seguinte, qual foi a primeira psicografia do mundo? Chico faz essa brincadeira naquele pinga-fogo. Psicografia, você sabe o que é, né? Um espírito que dita e o médium escreve. Primeira psicografia do mundo. Quem sabe?
Isso, as 10 leis de Moisés, né? As 10 leis de Moisés, que até hoje são válidas, com as devidas considerações, eram uma psicografia de um espírito muito superior daquela época que orientava o povo judeu. Então, como o Espiritismo vê a Bíblia? Um conjunto de livros que tem algumas revelações. E o Espiritismo e os espíritas citam muito o Novo Testamento, que é Jesus para frente. Porque Jesus é considerado o maior, o mais evoluído espírito que encarnou na Terra. Então, aqueles 4 livros lá, que são conhecidos como Evangelho, que é o Evangelho os canônicos, né? Que estão lá na Bíblia, que é o de Mateus, o de Lucas, o de João, esqueci Marcos. Esses 4 livros são os mais citados. Por quê? Contam a história de Jesus e contam os ensinamentos de Jesus. E aí Kardec escreve esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele concentra a leitura dele nas máximas morais de Cristo, que ele chama de ética universal, moral universal. Para nós hoje, ética. Então, logo no primeiro capítulo, ele explica um pouco disso que eu estou falando. O primeiro capítulo desse livro, ele pega um pedaço de Jesus, que ele fala assim, eu não vim destruir a lei. Por quê? Ele fala, nessa explicação, que ele veio dar continuidade àquelas revelações dos profetas. A gente fala muito Moisés, mas não é só Moisés. Moisés e depois teve uma série de profetas que foi complementando aqueles ensinamentos a partir da história do povo judeu. E veio Jesus e faz o fecho de ouro. Agora, qual que é a vantagem, né, que eu penso? É que o Espiritismo, ele pesquisando o mundo espiritual e entendendo que existe no processo de revelação, no processo mediúnico, dificuldades, falhas, interferências, ele vai saber filtrar. E aí, muita parte da Bíblia, ou dos livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, não podem ser colocados hoje. Por exemplo, apedrejar mulher adúltera. Como é que a gente coloca isso no dia de hoje? Isso não tem forma nenhuma, é ilegal, é crime. E sem falar que é machista, porque a mulher adúltera e o homem adúltero. Não tem nenhum crime na Bíblia que fala do homem adúltero. Né? E provavelmente eu acho que ele adultera mais, né? Não sei. Mas assim, é machista. Não é o mesmo peso e a mesma medida para homens e mulheres. Nem na época de Jesus. Né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com essa coisa assim, a Bíblia é a palavra de Deus, está na Bíblia, é lei de Deus. Não é assim. Você quer complementar? Eu sou uma espírita que ama a Bíblia. Eu estudo a Bíblia, mas pelo viés espírita. Existem autores que nos levam a compreender passagens da Bíblia por um viés mais profundo, um viés que retira o espírito da letra. No movimento espírita, e Minas Gerais é um estado em que isso tem um corpo maior de força, nós temos um estudo chamado O Miudinho, em que nós pegamos um trecho da Bíblia e aprofundamos, seja o contexto de Emmanuel. Nós temos ainda um legado de algumas pessoas que aprofundaram nesse estudo há muitas décadas atrás e há poucas décadas atrás. Existem livros vendidos pela Federação Espírita Brasileira, pela União Espírita Mineira, como o seu Honório de Abreu, quando fez o compêndio.
Haroldo Dutra Dias faz estudo no portal Ser sobre a Bíblia. A grande questão é que nós precisamos fazer algumas distinções. O que é histórico na Bíblia e limitado a um tempo. O que é limitado a leis sociais da época e o que é eterno e está na Bíblia. Isso requer de nós estudos constantes. Existe um autor excepcional, também espírita, chamado Carlos Pastorino. Estudar a Bíblia pelo viés de Carlos Pastorino é algo extraordinário. Cabe ao espírita que quer aprofundar nesse tipo de conhecimento, estudar a Bíblia e o Espiritismo. E aí temos um grande desafio à frente. Porque não requer de nós apenas uma leitura descuidada dos livros que ali estão, mas requer de nós um estudo apurado daquilo que está escrito e é circunscrito a uma cultura, a um tempo, e onde aquilo se aplica em nós, na nossa vida e na nossa sociedade. Eu posso, e eu já estudo a Bíblia há anos, temos um grupo em Itaguara nesse tipo de estudo há anos. Eu posso afirmar que quando a gente estuda a Bíblia pelo viés espírita, nossa visão se amplia enormemente. Mas requer um esforço contínuo para a gente poder retirar o espírito da letra. Busquem obras. Quem gosta da Bíblia, busque obras que já dão a vocês, que nos dão as explicações dos textos, as explicações dos versículos. Elas já estão disponíveis. Hoje é super fácil abrir uma plataforma como a do Spotify, procurar o portal Ser e estudar com Haroldo o livro da Gênesis, as cartas de Paulo, algo que ele tenha colocado lá. É muito fácil a gente encontrar um livro com as nuances do seu Honório Abreu ou do senhor Sobral, que eu tive a oportunidade de conhecer. A grande questão é que nós, seres humanos, muitas vezes temos uma necessidade de fazermos um racha. A gente é 8 ou 80, a gente está saindo desse estado como humanidade. Nós estamos nos ambientando ao equilíbrio. Então ou eu amo a Bíblia ou eu a detesto? Não, mas eu preciso querer ver com olhos de quem vê e ouvir com ouvidos de quem escuta, usando uma fé raciocinada, que é a fé que o Espiritismo nos dota. Se alguém quiser depois dicas, bibliografias, eu estou à disposição, tá bom? É isso mesmo. E lembrando, por exemplo, o estudo de Mildinho, o estudo do Emmanuel, naquela coleção Fonte Viva, que cada mensagem é um versículo, né, que ele comenta, que é maravilhoso, e agora ele lançou reunido o Emmanuel, por exemplo, dentro do Evangelho de Mateus, dentro do Evangelho de Marcos, 99% Novo Testamento, né? É Novo Testamento, porque a parte do Antigo Testamento ela é muito história do povo hebreu depois judeu, né? Então ele narra tudo isso, é uma narrativa daquela história. Então o estudo espírita, a grande maioria do que ela narrou aqui, é os estudos de Novo Testamento, tá? Inclusive as cartas de Paulo e também o Ato dos Apóstolos, que são extraordinários. E eu recomendo, quem quiser começar, por causa da linguagem da Bíblia, que é uma linguagem mais difícil, com esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, os livros de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, que está à disposição de todo mundo. E é extraordinário. Quando eu era adolescente, né, faz muito tempo, há uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, eu tinha os livros de Emmanuel na cabeceira da cama e antes de dormir eu li uma mensagem de Emmanuel, que é uma página.
né? Pegava lá, vinha de luz e lia uma página. É ótimo, é extraordinário. Emmanuel é, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo espírita, né? Foi padre em várias reencarnações, né? Teve um momento com Jesus, ele conta isso num livro chamado Há 2000 anos, e depois foi um grande apaixonado por Paulo de Tarso, né? Ele escreveu um livro, Paulo e Estevão, através de Chico Xavier, contando a epopeia de Paulo, e depois, enquanto encarnado, deu o nome à cidade que ele fundou de São Paulo, em homenagem a Paulo de Tarso. Então fica aí a dica de leitura. Tem uma pergunta. Aproveitando a fala do Jomar sobre a Bíblia, onde ele cita que as revelações vieram através de médiuns, pergunto: foi Deus quem manifestou ou foi Jesus ou outro trabalhador de sua seara? Pergunto porque não vejo lógica em Deus se manifestar. Vou começar de baixo para cima. Primeiro a gente tem que pensar que Deus nunca esteve distante de nós. Eu li essa semana uma historinha que mais ou menos ilustra aquilo que nós vivemos muitas vezes. Era um rio e 2 peixinhos estavam a nadar. E todos os 2 muito atarefados conversavam atentamente sobre o que fariam naquele dia, em qual coral iriam ficar, como é que eles fariam ali as suas travessuras. E aí passa um peixe mais velho, mais sábio, e pergunta para eles assim: o que estão achando da água hoje? E aí um fala: tá ótimo, tá muito boa. E o outro fala: hoje está surpreendente. Esse velhinho peixe vai mais à frente, os outros 2 continuam a nadar, um vira para o outro e fala assim: o que é água mesmo? O que é Deus mesmo? Nós sempre estamos em Deus, assim como um peixe vivo sempre está na água. O que nos falta é a consciência plena, constante, de que nós estamos em Deus. Porque se Deus é a fonte incriada, e se nós somos suas criaturas, nós carregamos a marca do Criador, o desejo do Criador. Mas quando nós aprofundamos nos estudos espíritas, nós percebemos que nós carregamos muito mais do que isso que eu acabei de citar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos emanados por amor dele. O amor existiu antes de nós, criaturas. Ele jamais nos abandona. Só que a gente precisa compreender que nós somos aqueles seres, filhos de Deus, que fomos caindo em vibração e nos afastando do Criador. E por uma razão ou outra, nós estamos estagiando na matéria. Porque a nossa origem não é a matéria. O espírito, ele não existe para a matéria. A matéria é um meio pedagógico de evolução espiritual. Tanto que a gente aprende no Livro dos Espíritos que a encarnação é necessária. A reencarnação é optativa. Mas acordem, uma opção dentro daquilo que nós fazemos, como uma consequência de não termos dado conta da tarefa que era necessária. Estando então na matéria, Deus jamais nos abandona. E através do nosso potencial utilizado para compreender as suas leis e o seu amor, ele vai se manifestando nessa terra. Através de Jesus, nós temos um legado enorme para honrarmos e levarmos adiante. Através de vários anjos que estavam a serviço do Cristo,
muitos livros foram escritos pelas mãos dos médiuns, dos profetas. Neste planeta, tudo está a cargo do Mestre que nós chamamos de Jesus. Tudo. Porque este planeta foi construído por Ele. Como uma empresa que nós temos um CEO e várias equipes trabalhando, construindo aquilo que é necessário, Jesus é o governador do planeta a serviço de Deus. Todos os livros que nós temos na Bíblia, todas as mensagens psicografadas ou canalizadas, é um outro termo utilizado em qualquer religião, se está a serviço do bem, está sobre a égide do Cristo. Então, quem fez a pergunta, eu faço a amorosa sugestão de que pare no momento para se sentir digno do amor de Deus. E nós não somos dignos porque mereçamos o amor. Deus nos ama primeiro, portanto, nós existimos. Como filhos dele, como criaturas dele, nós recebemos o seu amor, para que depois possamos merecê-lo. Termos essa consciência e recebermos essa dádiva é abaixarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo e trabalharmos a nossa humildade. Pai, eu aceito ser seu filho e sua filha. E por causa do seu amor, da sua determinação, eu estou aqui existindo. Neste momento, nessa experiência reencarnatória. E eu recebo, ó Pai, as suas manifestações das diversas formas que elas chegam na minha vida. Através de outros homens, através da família, através das revelações, sejam as revelações extraordinárias que a gente tem, porque quando a gente fala de espiritismo, gente, a gente está falando da terceira revelação. Quando a gente está falando lá de Moisés, a gente vai estar falando da primeira revelação. Nós, espíritas, somos imensamente, eternamente felizes. Nós podemos estudar a primeira revelação, a segunda e a terceira, onde uma se casa com a outra. Vocês percebem a grandiosidade dessa possibilidade na nossa vida? Como é que a gente entende os mandamentos que foram colocados a Moisés? Mas como é que a gente entende aquilo que Jesus nos trouxe? E como é que a gente completa com o Consolador, que é o Espiritismo? Aceitar que somos cuidados, independente do nosso merecimento. Talvez seja o primeiro passo para a gente abrir os olhos àquilo que nos aguarda na eternidade. Eu vou ler uma outra pergunta aqui. Chegou mais essa aqui, eu acho que também essa aqui eu acho que vai ser interessante para você responder, que é sobre animais. Mas é uma pergunta que eu acho que vai complementar um pouco essa aqui sobre Deus, que pergunta exatamente sobre Jesus. Ó. Quem foi Jesus para o Espiritismo? Aí eu vou começar na pergunta anterior, que fala dessa relação de Jesus com Deus. Deus para nós homens é incompreensível. Se você pegar o livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita do mundo, o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores que o orientaram é: que é Deus? Então, na pergunta já começa uma concepção diferente. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Porque Deus não é personalidade, Deus não é pessoa. E ao longo dos tempos, ao invés de sermos imagem e semelhança de Deus, nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Se vocês pegarem historicamente, os deuses dos gregos eram a imagem da sociedade grega, os deuses do Olimpo. Se pegarmos os deuses nórdicos,
Thor e aqueles outros eram a imagem da sociedade nórdica. E assim, ao longo da história da humanidade, nós sempre criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E não é assim. Na verdade, quando Kardec tenta aprofundar nas próximas questões sobre Deus, ele chega a falar assim, mas Deus é o infinito? Aí os espíritos falam assim, olha, para vocês pode até ser infinito, mas falta-lhes um sentido para compreender Deus. Aquilo que ela falou, que a gente não tem consciência de Deus. Então, Deus para nós, para a nossa razão, para o nosso intelecto, ele é incompreensível. E não é Deus de planeta Terra, de sistema solar, de galáxia, é do universo, é de tudo. Então é realmente incompreensível. Como é que a gente começa a compreender Deus? Pela sua obra. E a sua obra, ela se manifesta através do que está atrás dela, que são as leis que regem o universo. E aí nós, espíritas, entendemos que existem as leis físicas que coordenam o universo, que a física, que a química, que a biologia estuda, que é a lei da gravidade, a lei eletrônica, forte, fraca, eletromagnética, mas que existem também no universo leis morais que coordenam a vida, que coordenam a relação da vida, que coordenam a vida inteligente. E a vida inteligente é a imagem e semelhança de Deus, que é a suprema inteligência, que é a causa de tudo. Então, chegando em Jesus, só um momento, chegando em Jesus para o Espiritismo é aquele espírito mais evoluído que mais compreendia Deus. Isso significa que mais compreendia as leis divinas. Tanto as físicas, mas principalmente as leis morais. As leis que regem a vida inteligente, a vida espiritual. Por isso que as coisas que Jesus fala nos confundem até hoje. As parábolas que ele conta nos confundem até hoje. E apesar de já estarmos na terceira revelação e vários espíritos falarem para nós sobre, interpretarem Jesus para nós, a cada dia descobrimos novas coisas. De tão evoluído era aquele espírito. E a gente pode falar que ele era médium de Deus, que eu acho que é a pergunta, se entendermos as leis divinas, né, ele era o maior intermediário entre essas leis divinas do amor e nós. Assim, alegoricamente, podemos falar que ele era médium de Deus nesse sentido, de nos dar a maior interpretação das leis divinas do amor. Moisés deu uma interpretação? Deu, através daqueles mandamentos. Os profetas depois esclareceram esses mandamentos, esclareceram. Mas foi Jesus, aquele Espírito, que, sendo coordenador do planeta Terra, teve uma missão de reencarnar e ensinar a lei do amor e, entre outros, né, a continuidade da vida após a morte. E até hoje a gente não entendeu isso. E várias nuances que até hoje a gente está tentando entender e viver, como o perdão. Quanto mais a gente estuda o perdão, mais fascinado nós ficamos. A concepção de homem de Jesus é uma coisa extraordinária. Quando Jesus simplesmente fala assim, ó, não é o que entra pela boca do homem que o corrompe, mas é o que sai dela, porque está cheio o coração. Quando eu reflito sobre isso, eu penso assim, mas que homem é esse que Jesus fala?
Porque se eu comer qualquer coisa envenenada, eu sou contaminado e morro. Então Jesus não falava desse homem que eu sou, era outro tipo de homem, que é o homem espírito que nós somos. Tem uma vez um espírito fez a interpretação daquela parábola do bom samaritano, que até hoje eu reflito sobre ela. E ele fala, né, quando pergunta sobre o próximo, quem é o mais próximo daquele viajante que estava ali, e eles não respondem, Jesus fala assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia é sentimento, é sintonia. O que nos torna próximo dos outros é sintonia, é misericórdia. Então, cada vez que a gente estuda Jesus, a gente descobre uma coisa nova. E daí eu sinto que Jesus é o nosso maior intermediário com Deus mesmo. Quem tem bons irmãos em casa, em família, sabe como é extraordinário a gente poder contar com irmãos. Como humanidade, Jesus pode ser considerado o nosso irmão mais velho, modelo e guia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vê a semelhança aí entre o Verbo, a carne e Jesus, como se ele representasse a própria palavra de Deus, que é o Verbo que imprime uma intenção de ação. Se faça. Diz Emmanuel que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Quem aqui nunca teve na escola um professor, uma professora querida, querido, amável, que admirasse? Jesus é o mais perto de Deus que nós podemos chegar. Por isso a gente vê ainda tantas pessoas se referindo a Jesus como Deus, porque Ele é a demonstração mais clara de Deus que nós podemos ter. Quando a gente escuta eu e o Pai somos um, Ele dá a entender que Ele estava em Deus como se Ele fosse o próprio Deus. Estudar Jesus, na minha opinião, é estudar o que nós seremos. Porque Ele é o nosso futuro. A condição crística dele é a condição que nós alcançaremos. Não na próxima reencarnação, com um bom tempo ainda de evolução, mas Ele está onde nós estaremos. Jesus é o nosso futuro. Essa condição, ela precisa ser conquistada todos os dias a partir de onde nós estamos. O que me leva às perguntas. Escolhemos a família que hoje temos? A resposta é sim, mas a escolha ela não é racional e consciente. A família que nós temos hoje, ela é fruto do que nós fizemos durante várias vidas sucessivas. Considerarmos então que nós temos problemas na nossa família, em nossas famílias, é considerar que nós estamos colhendo o que nós plantamos em vidas anteriores. Estamos nos ajustando. Mas a sensação que nós normalmente temos de que nós não merecemos a família que temos quando nós temos problemas relacionais, ela é devido muitas vezes a um sentimento que nós carregamos de que eu não mereço essa mãe, esse pai, esse irmão, esse marido, esse filho. Porque a nossa compreensão, ela se dá a partir da vida anterior que nós tivemos. Eu tenho certeza que eu não fiz nada para merecer essa pessoa da minha família. Só que a gente precisa considerar que entre os nossos enganos e o nosso resgate tem uma lei moral que o Jomar comentou hoje, que é a lei de misericórdia.
A família na qual eu estou hoje, principalmente a família de origem, meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, ela é uma família como consequência daquilo que eu fiz em muitas vidas anteriores, que eu preciso agora, então, dentro das tarefas que eu tenho, exercer o resgate, o perdão, a tolerância, construir a paz, colocar limites. E nessa família que eu tenho hoje, muitas vezes nós colocamos os animais. E a pergunta que chegou foi: os animais que nos eram queridos nos acompanham antes e após o nosso desencarne? Dentro do Espiritismo, a gente estuda que uma alma humana jamais reencarna como animal. Essa é uma visão oriental que o Espiritismo já suplantou. Nenhum ser humano retrógrada vai sofrer um retrógrado e vai voltar a ser animal. Isso não existe. O princípio vital que estagia nos reinos, o princípio vital vai estagiar no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, ele é incorporado no reino humano por um espírito criado por Deus. Nós temos psicografias espíritas que trazem os animais queridos ao lado daquelas pessoas que os amavam, o que nos leva a pensar na hipótese de que há ali um início espiritual de consciência que continua ativo no plano espiritual antes da próxima reencarnação, no reino animal ou sendo de alguma forma utilizado no reino hominal. O princípio, a energia, o fluido que estava estagiando ali é incorporado então em outro reino. O que a gente precisa observar? Que nós estamos numa sociedade em que a fragmentação dos sentimentos, a fragmentação da nossa razão, a fragmentação da vida é algo tão exorbitante que a solidão nos acompanha veementemente. E o que nós assistimos hoje, infelizmente, muitas vezes, são pessoas que colocam os animais como membros da sua família, como se já fossem humanos, sem que o sejam. Isso desrespeita o estágio atual do animal, isso desrespeita o reino humano. Estudando duas grandes teorias, a primeira acima de todas para mim, que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, e estudando as teorias sistêmicas de Bert Hellinger, que não é dentro do Espiritismo, é uma das minhas linhas de estudo por causa do meu trabalho, a gente percebe que muitas vezes os animais são colocados nos lugares dos excluídos das nossas famílias. De uma forma breve, bem en passant, vamos pensar que um membro da família tenha sido excluído porque o seu comportamento era muito equivocado, julgado e condenado pela família. Estamos falando aqui das prostitutas, das mulheres de vida fácil, dos homens adúlteros que abandonam suas famílias por questões diversas, dos alcoólatras, dos marginalizados, dos assassinos. A família, então, tende a negar essas pessoas e as isolam, como se elas nunca tivessem existido. Sistemicamente falando, todos nós temos o direito ao pertencimento à nossa família. E nós, seres humanos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, queremos decidir quem fica no sistema e quem não fica. Ao fazermos essa exclusão, é como se o direito de pertencimento reverberasse na família e pesasse, porque uma lei moral foi transgredida. Alguém da família, então, percebe, sofre a falta desse excluído, que pode ser na sua geração ou pode ser nas gerações anteriores, pai, mãe, avós, bisavós,
e coloca esse sentimento de uma forma imatura num animalzinho de estimação. Vocês conseguem entender como é que nós estamos tirando o humano do humano e tentando colocar os animais nesse lugar? Se a gente considera isso, a gente vê um sofrimento. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas chorando quando o seu cãozinho ou o seu gatinho morre, de uma forma que a dor, ela é uma dor super respeitosa, é uma dor verdadeira. O animal ali já tinha indícios de inteligência intelectual e emocional. Não é errado amarmos os animais e os incluirmos. Não é disso que estou falando. O que eu estou falando é quando a gente usa esse animal em substituição a um ser humano que não está ali. E aí a gente fica num sentimento, quando a gente descobre que o princípio que estava ali será utilizado de outra forma, como se nós fôssemos perder um ser humano que já é uma individualidade nunca divisível, eterna, imortal, única e preciosa para nós e para Deus. O que eu trago aqui como alerta? Que estejamos atentos àquilo que Jesus tanto nos legou, que é família, que é proximidade, que é irmandade e fraternidade. Muitas das nossas vezes em vida, nós nos equivocamos com relação a quem nós somos e quem os animais são para nós e as pessoas das nossas famílias são para nós. Portanto, eu volto a dizer, não é abandonarmos os animais. Eles são queridos e amados por nós, mas eles não são humanos. É aí que mora a pegadinha. E para ser um pouquinho mais dura, posso? Muitas das vezes nós percebemos pessoas numa vontade enorme de maternidade e paternidade, sem quererem abrir mão do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Então não geram, não dão à luz a filhos, não adotam e transportam todos esses sentimentos aos animais. E aí, o que a gente vê é uma sociedade em que nós não conseguimos acreditar nas nossas próprias forças. O que eu escuto com frequência na clínica psicoterapêutica é: eu não vou colocar filho nesse mundo, esse mundo está perdido. Passa a ser uma crença nos males que nós temos notícias, passa a ser uma crença nas mortes que acontecem de forma abrupta, em detrimento a uma crença cristã de que Jesus está no leme e de que se eu sinto no meu coração o desejo de ser mãe ou pai, é sinal que eu dou conta de me sacrificar, de me melhorar para poder aceitar um reencarnante na minha vida. Alguém que pode ser meu amigo ou pode ser meu inimigo. Em qualquer das situações, o amor no final impera. Então, sim, os animais podem nos acompanhar depois do nosso desencarne, como se fosse uma espécie de estágio espiritual até que esse princípio fosse reutilizado. E sim, nós precisamos dar mais atenção ao nosso reino humano, bem como ao reino animal. Nós no nosso lugar, os animais sendo incluídos por nós como animais queridos e amados. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim, já mostraram ali a placa de 5 minutos, então eu não vou conseguir responder essa pergunta aqui, mas eu gostaria de pelo menos deixar a referência bibliográfica, porque é uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? E é uma pergunta crucial. Então, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o título Bem-aventurados aflitos,
que é uma das frases enigmáticas de Cristo, né? Bem-aventurada felizes. Felizes os aflitos, felizes os que sofrem. Está vendo como é que Jesus está além? E a gente vai entender Jesus e esse capítulo e por que Deus permite. E veja, gente, Deus permite, a própria linguagem nos trai. Porque Deus não permite ou não permite como um ser humano a gente permite ou não permite. É porque que as leis divinas permitem, durante o processo reencarnatório, no mundo que está no estágio de provas e expiações, o sofrimento. Então, essa seria a forma de perguntar. Aí Jesus responde com clareza. É a mesma forma que vocês, pais, permitem que um filho, na hora de tomar uma vacina, ele chore durante um minutinho. Mas vocês sabem que aquele choro, daquela picadinha, está imunizando ele para a vida toda de uma doença que poderia, inclusive, matá-lo, deformá-lo. Então, aí a gente entende porque Jesus fala bem-aventurados aflitos. É só ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai explicar causas das aflições desta vida, causa das aflições de vidas passadas. E tem uma mensagem de um Espírito maravilhosa. Por que a felicidade não é deste mundo? Mas aí vocês leem lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tá? E para terminar, eu gostaria de fazer um convite para vocês, especial. Terça-feira que vem, lá no JEC, lá de lado da padaria Floresta, fazendo propaganda da padaria, que todo mundo conhece, lá no Santa Clara, vai ser lançado 2 livros, às 19 horas. Ética de Jesus, volume 3, que vai começar a estudar o Evangelho de João, que tem aquela frase, logo no começo, que ela falou, e o verbo se fez carne. Então, está lá no Evangelho. É um livrinho, vai ser lançado lá, e um livro infantil, Anjinho no Céu, Anjinho na Terra. Então, vai ser do Osório. Nós vamos lançar esses 2 livros lá semana que vem. Então, quem quiser nos prestigiar, está convidado, semana que vem, às 11 horas, na terça-feira, lá no GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Eu agradeço a todos, né, a presença de hoje. Não percam, logo agora, depois de um intervalozinho, a palestra, né, da Gisele Miranda, que vai nos abrilhantar na noite de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos. E agora o Arnoldo vai finalizar aqui para nós.